Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de um delicioso lanche. E para você não errar nessa produção, observe todas as dicas e todos os segredinhos porque eu vou lhe mostrar um formato diferente para você modelar o seu salgado. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio do nosso delicioso salgado, vamos precisar de uma cebola, um dente de alho, ambos estão ralados, e 3 colheres de sopa de azeite. Vou colocar no olhômetro mesmo, tá, pessoal? Salsinha, uma colher rasa de tempero completo, uma colher rasa de colorau, tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, você pode usar o tomate tradicional, só tenha o cuidado de tirar as sementes. Aqui eu tenho uma xícara de palmito, cortados em cubinhos, bem pequenininhos, olha só, pessoal. E para que você tenha noção do tamanho dessa xícara, ela mede 150 ml. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de peito de frango cozido e desfiado. Olha só, eu cozinhei durante a semana e congelei. Tava no freezer aqui. E quanto tempo, Ediva, dura o peito de frango assim? Pessoal, dura 90 dias. Mas assim, se você trabalha com salgados, pode ter certeza, não vai ficar esse tempo todo não. Em menos de 15 dias, a sua produção aí já vai sair todinha. Isso daqui adianta muito a sua produção, porque imagine se eu fosse cozinhar ainda o peito de frango. Aqui ele está congelado, eu posso descongelar ele no micro-ondas. E como que eu cozinhei? Eu cozinhei com tempero completo, é tanto, tá vendo, pessoal, um pouquinho de tempero aqui? Tempero completo, esse tipo de tempero aqui, ó. Isso aqui, ó, pessoal, tempero completo. Você compra esses potes assim, menores, em supermercados. E aqui, pessoal, nosso segredinho, não conta pra ninguém não, viu? Segredo meu e seu. É o que eu vou dar cremosidade a esse recheio. Aqui eu tenho uma colher de sopa de leite, uma colher de sopa de creme de cebola, e depende de marca, tá? Tem marca que vem amarelinha, tem marca que não vem, então depende muito. Um pouco de água e uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. E se você está aí pensando que o seu recheio vai ficar doce, não fica não, porque você está colocando leite em pó. E não pense que essa misturinha aqui vai deixar o recheio doce não, viu, pessoal? Não deixa de jeito nenhum. Então, pode fazer aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Aí, você coloca a quantidade de água que vai encher uma xícara de 150 ml. Agora, eu vou descongelar o filé de peito de frango e vou refogar. Observe o passo a passo, tá bom, pessoal? O frango já está todo descongelado. Prontinho, pessoal, olha só. Totalmente descongelado, com uma aparência de frango fresco. E pode fazer aí o teste e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim. A praticidade aqui, ó, é bem grande. Vocês vão amar. Agora eu preciso dar cremosidade a esse recheio. E eu vou usar a misturinha que eu acabei de ensinar para vocês. Aqui eu estou com fogo baixo. Eu vou misturar até que esse recheio fique com uma aparência cremosa. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto quando acontece esse tipo de coisa. Olha só. Eu preciso que esse recheio fique mais cremoso. Eu vou colocar aqui, ó, 150 ml de água e uma colher de leite em pó. Eu gosto que aconteça esse tipo de coisa, sabe? O recheio, ele ficou duro. E eu quero que esse recheio fique mais cremoso. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês, porque se acontecer esse tipo de coisa aí com vocês, aí você já sabe o que é que você tem que fazer. Pronto, pessoal. Nosso recheio já está no ponto, olha só. E a textura do nosso recheio é essa mesmo, tá?
Não se preocupe que não vai ficar nessa textura, não. Quando ele esfriar, ele vai ficar na textura perfeita. Pronto, pessoal. Olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Agora eu tenho que deixar ele esfriar. E eu vou cobrir com um saco plástico. E não se preocupe que não vai derreter o saco plástico. E para que serve o saco plástico aqui? Quando o recheio esfriar, ele vai criar uma película aqui por cima. E para evitar isso, eu tenho que colocar um saco plástico. E quando você for fazer o seu salgado de massa quebradiça, a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio, porque você não pode trabalhar com o recheio quente. Ele tem que estar frio, não é nem morno, é completamente frio. Agora vamos fazer a massa. Para a massa, eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 ml de creme de leite, é uma caixinha, viu, pessoal? 150 gramas de margarina com 80% de lipídios, 50 gramas de queijo parmesão. Eu substituo o sal pelo queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, aí você vai colocar uma colher de sopa rasa de sal. E uma colher de sopa rasa de orégano. Se você não gosta do sabor do orégano, você pode tirar e colocar esses ingredientes. Pessoal, a margarina, ela está gelada. E eu começo misturando essa massa com o garfo, porque a palma de nossas mãos, ela é quente. Aí, se eu começar a misturar aqui, a margarina vai começar a derreter. E esse tipo de massa, você tem que trabalhar com ela gelada. Misture essa massa assim, ó, apertando com o garfo. Não misture em formato de círculos, não, assim, para não desenvolver o glúten da massa. Essa massa, ela nem é quebradiça e ela também não é elástica. Eu costumo chamar essa massa de semi-elástica. É uma massa muito boa de trabalhar. Observe que a massa aqui, ela já está com uma aparência de farofa. Agora eu vou colocar a mão na massa. Para unir essa massa, você vai unir assim, ó, como se fosse um gancho. E essa massa, ela dá o ponto muito rápido. E quando você for trabalhar com esse tipo de massa na bancada, você não vai trabalhar rasgando, porque aí você vai desenvolver o glúten. Você tem que trabalhar com ela assim, ó. Eu vou fazer isso aqui por uns 5 minutos. Agora eu vou colocar essa massa para descansar na geladeira por uns 10 minutos. Por que que eu estou colocando essa massa na geladeira? Como eu trabalhei com ela, a margarina aqui, ela descongelou um pouco. Então, eu tenho que levar para a geladeira para que ela fique mais firme, para que eu possa trabalhar com ela. Assim, a gente consegue trabalhar com ela sem quebrar a cabeça. O nosso recheio já está completamente frio. E olha só, pessoal, não gruda, tá? Pode fazer o teste aí. Olha que recheio lindo. Gente, que recheio cheiroso, viu? Olha só a textura. Não é uma textura dura, é uma textura bem cremosa e fica perfeita essa textura aqui com a nossa massa quebradiça. A nossa massa já está no ponto. Olha só, pessoal, a qualidade dessa massa. Olha só. É uma massa que ela não estica, porque não foi desenvolvido o glúten. E ela é muito cheirosa. Que massa cheirosa, viu? Esse orégano aqui. Pessoal, aqui eu tenho uma forma de modelar pastel. Essa forma aqui, ela vem com esses dentinhos para fazer os cortes.
Você encontra esse tipo de forma em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. E se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que eu sempre uso pedaços de plástico para abrir a massa do empadão ou a massa das empadas, ou até mesmo os pastéis de forno. E eu não jogo fora não, viu, pessoal? Olha só, eu lavo tudinho porque ele me serve muito. Se eu abrir a porção da massa aqui em cima e tentar soltar, não vai sair fácil. E aí, o que é que eu faço? Escreva isso aí no caderninho de vocês. Eu uso um pedaço de plástico. Eu abro uma porção da massa. Coloque a porção da massa no meio do saco. Não coloque próximo à dobra, porque quando você abrir a massa, não vai ter espaço aqui. E escolha um saco que seja comprido, assim, ó, mais do que a forma. Pronto, pessoal. E a espessura aqui da massa, para que você tenha noção, é de 3 milímetros. É mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. A espessura de um palito de churrasco, ou espeto de churrasco. Olha, ele corre livremente. Então, para que você possa ter noção aí, eu sempre abro a massa na espessura do palito de churrasco. E aqui, pessoal, anote essa dica aí no seu caderninho. Aqui está o grande segredo para você modelar os seus salgados nesse tipo de forma. Você tem que colocar com o próprio plástico, olha. Coloque aqui na forma com o próprio plástico e aperte desse jeito aqui, para formar uma cavidade, que é onde você vai colocar o recheio. Deixe o recheio nivelado, tá? Isso facilita quando fechar. Agora eu vou repetir o mesmo processo para tampar. Pegue a ponta da massa e encoste na borda da forma. Faça isso. E para fechar, você vai passar o rolo por cima da massa. Mas o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho que colocar um pouco de força e a forma, ela vai escorregar. E o que é que eu faço? Eu uso um pano de prato para apoiar. Quando você perceber que já dá para ver a marcação da forma, aí você pode tirar. Olha só, pessoal. Com a ajuda de uma faca ou de um cortador, você termina aqui de marcar. Se você colocar muito recheio, pode acontecer isso, ó, que aconteceu comigo. E aqui está. Olha só, pessoal. Só terminar de ajeitar aqui. Aí agora pega o restante da massa e faz o processo todo novamente. Pronto, pessoal, todos modelados. E a quantidade de recheio que eu passei para vocês
dá para modelar 20 salgados desse jeito aqui. Sobrou essa porção de massa, e eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço com essa porção de massa. Essa porção aqui, pessoal, ela está cheia de recheio assim, porque é das bordas, quando eu passo o rolo, sabe? Aí eu vou mostrar aqui como que você pode aproveitar. Uma forminha de empada. Essa forminha aqui é descartável, tá, pessoal? Forminha de alumínio, vocês compram em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Coloca uma porção e faz isso, olha. Apenas isso. E coloca aqui. E aí, gostou? Legal, né, pessoal? E aqui é só pincelar e pronto. E esse recheio aqui eu vou guardar, que eu preciso mostrar um salgado maravilhoso para vocês. Vou finalizar com uma gema e uma colher de sopa de leite. E quando você for assar, não precisa untar a forma, porque essa massa, ela tem um pouco de gordura e é o suficiente para não grudar na forma quando estiver assando. Independente se a forma seja antiaderente ou não. E aqui eu tô colocando um pouco de orégano. Se você não quiser colocar queijo, qualquer outra coisa pode, tá, pessoal? E o meu forno já está pré-aquecido em 200 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque os salgados para assar com forno frio. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. Pronto, todos assados. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Deixe ele esfriar um pouco. Não tente tirar da forma agora, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento dele. Deixe ele se firmar mais. Pronto, pessoal, o nosso salgado já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. E olha só a qualidade. E quando você for colocar nas embalagens para vendas, use luvas. E aqui, pessoal, a sobra da massa. Olha só como ela fica linda. E agora eu vou experimentar, né? Olha só, pessoal. Gente do céu. Peraí. Olha. Eita, caiu demais. Mas eu gosto, viu? Muito bom, minha gente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.